O SDF, Software de Dimensionamento FICAP, é um programa que se baseia nas prescrições contidas nas normas NBR 5410, NBR 14039 e IEC 60092-352, para dimensionamento da seção mínima recomendada para determinada condição de projeto, e foi desenvolvido internamente pela FICAP SA. Objetivando utilizar esta ferramenta adequadamente, faremos a seguir uma demonstração através de um exemplo prático. Os passos necessários para a utilização do sistema de dimensionamento são: primeira tela, nova simulação. Nome do projeto. Nesse campo, identificaremos o projeto. Exemplificando, faremos AMS Aciária Mercosul. Segunda tela, descrição do projeto. Nesse campo, descreveremos resumidamente o projeto. Por exemplo, dimensionamento de uma linha elétrica em média tensão 13.8 kV, interligando o trafo 2 com o quadro geral 4, com potência de 5 MVA, instalação do tipo aparente, em leito, suporte tipo escada. Procure inserir nesta descrição resumida os dados necessários para a posterior identificação do projeto, pois caso queira salvar este dimensionamento no final do programa, este será o título gravado no seu arquivo de simulações para posteriores consultas. Siga adiante clicando em Dimensionamento. Em seguida, surgirá uma tela onde passaremos a trabalhar com os dados de entrada. Aguarde até que todos os campos da tela estejam configurados. No campo Tipos de produtos, selecionaremos a nossa área de interesse, que, dependendo da área de atuação do usuário, poderá permitir o acesso ao cálculo de dimensionamento de cabos de potência ou cabos navais. No campo Frequência, o valor 60 é fixo e surgirá automaticamente, pois o programa de dimensionamento roda especificamente para sistemas em corrente alternada em 60 Hz. No campo Nível de tensão de sistema, vamos selecionar para o nosso caso média tensão de 1 kV até 35 kV. Uma nota importante: devido à grande interação existente entre os campos para preenchimento dos dados de entrada, recomendamos que, para uma alteração de dados em um campo qualquer, o usuário retorne sempre para a opção básica Selecionar deste campo, permitindo que o sistema identifique e crie um novo link de relacionamentos entre os diversos campos de dados de entrada, os quais o usuário deverá confirmar novamente. No campo Material do condutor, faremos opção por cobre. No campo Número de condutores, selecionaremos tripolar 3 condutores. No campo Tensão de serviço fase-fase, nesse caso, digitaremos a tensão de serviço ou tensão de operação do circuito da instalação. Tensão entre fases, que pode ser expressa em unidades, exemplo, 380, ou representada pela unidade de milhar correspondente, exemplo, 0,38, associada pela unidade de tensão respectiva, V, volts, ou kV, kilovolts. Em nosso exemplo, o valor é de 13,8 kV, conforme informamos na descrição do projeto. Devemos observar no campo lateral direito, unidade de tensão, onde obrigatoriamente deverá ser selecionada a unidade de tensão de serviço, em volts ou kilovolts. Em nosso exemplo, selecionaremos kilovolts. No campo Tensão de isolamento, selecionaremos as opções de forma compatível com a tensão de serviço, digitada anteriormente e de acordo com as características do circuito. Em caso de dúvidas, o usuário poderá acessar a ajuda online do campo, clicando na caixa de ajuda online da tela correspondente, para esclarecimentos na escolha correta. Para o nosso exercício, selecionaremos 12/20 kV. No campo Utilização do circuito, selecionaremos Circuito de força. Em nosso exemplo de aplicação, o programa selecionou automaticamente, pois anteriormente já alimentamos com alguns dados de entrada que amarram com o circuito de força. Por exemplo, nível de tensão de sistema,
média tensão de 1 kV a 35 kV. Para baixa tensão, a NBR 5410 estabelece critérios distintos para diferentes utilizações de circuitos, que são considerados neste programa de dimensionamento. No campo Sistema, selecionaremos Trifásico sem neutro. Em caso de dúvidas, clicar na caixa de ajuda online da tela correspondente para esclarecimentos técnicos. Representação e descrição dos esquemas previstos de condutores vivos do circuito, segundo definição da NBR 5410 e NBR 14039. No campo Temperatura máxima do condutor, selecionaremos 105 graus Celsius. Lateralmente, temos o campo Cabo selecionado. Este campo aparecerá preenchido automaticamente quando a temperatura máxima do condutor escolhida for 105 graus Celsius. Quando houver necessidade de alterar a opção escolhida de temperatura, haverá a necessidade recíproca em acessar o campo Cabo selecionado, pois a temperatura escolhida estará sempre associada ao tipo do material da isolação. A descrição básica construtiva e a foto do cabo surgirão automaticamente após o preenchimento do campo Cabo selecionado. No campo Possibilidade de instalação, inicialmente na descrição do projeto, mencionamos instalação em leito. Assim sendo, deveremos selecionar aparente ao ar, bandeja sem exposição solar, pois são modalidades equivalentes de instalação. Neste campo, estão disponíveis as opções com os diferentes métodos de instalação previstos nas normas NBR 5410, NBR 14039 e IEC 60092-352. Em seguida, aparecerá uma tela Posicionamento dos cabos. Selecionaremos plano justapostos. Nesse caso, clicamos sobre o desenho correspondente e depois clicamos em Continuar. O usuário pode também selecionar a opção diretamente no campo com as opções disponíveis. Na próxima tela, deveremos selecionar em Instalação Horizontal ou Instalação Vertical. Em cada um desses campos, deveremos selecionar número de bandejas e número de cabos por bandeja. Observamos que onde está bandejas, para o nosso caso, leia-se leitos. Dessa forma, selecionaremos Instalação Horizontal, uma bandeja, um leito. 3 cabos por bandeja, 3 cabos por leito. Em seguida, clicamos em Continuar. Importante: esta informação permitirá ao sistema identificar o número de circuitos que o usuário está considerando no projeto preliminar para um único condutor por fase, instalados no mesmo método de referência e constituídos por grupos de condutores semelhantes, igualmente carregados. Ver definição da NBR 5410. Mesmo para o caso do usuário fixar previamente o número de condutores por fase, a configuração das possibilidades de instalação a serem informadas nos dados de entrada deve ser de um único circuito. Para determinar o fator de correção de agrupamento, o sistema irá automaticamente fazer a distribuição dos condutores por fase, considerando o método de instalação escolhido. Verificando a necessidade de incrementar o número de condutores por fase, o sistema irá reproduzir automaticamente este procedimento para os demais circuitos considerados pelo usuário, que serão redistribuídos como novos circuitos, considerando o mesmo método de referência da instalação e alocados de acordo com as possibilidades de agrupamento previstas nas respectivas tabelas normalizadas de fatores de agrupamento. Esta redistribuição irá iniciar inserindo os novos circuitos até o limite previsto por camada ou bandeja, para então prosseguir para a alocação na próxima camada ou bandeja e assim sucessivamente, limitada ao total de 20 circuitos. O número de circuitos e/ou camadas informadas pelo usuário deve corresponder àqueles que interagem ou podem interagir, considerando a proximidade e dissipação térmica de outros circuitos com o circuito objeto do dimensionamento, permitindo assim aplicar os devidos fatores de correção na capacidade de condução de corrente no circuito para dimensionamento. No campo Temperatura ambiente ao ar/solo,
Em nosso caso, selecionaremos 45 graus Celsius. No campo comprimento do circuito, com unidade em metros, digitaremos, em nosso exemplo, 800. No campo queda de tensão máxima, dada em porcentagem, digitaremos 5. Em caso de dúvidas quanto aos limites de queda máxima de tensão prescritas nas normas de instalação elétricas NBR 5410 e NBR 14039, clicar na caixa de ajuda online da tela correspondente. Este campo somente prevê valores inteiros. No campo fator de potência da instalação, digitaremos para o nosso caso 0,92. Nos campos corrente de projeto ou potência aparente, basta digitarmos apenas uma delas, pois a outra o sistema calcula automaticamente. Para o nosso exemplo em descrição do projeto, informamos o valor da potência aparente em 5 MVA. Dessa forma, digitaremos 5.000. No campo deseja fixar a seção do condutor? Se clicarmos sim, deveremos selecionar a seção do condutor em milímetros quadrados. Em nosso exemplo, faremos a opção pelo não. Com a seção fixada, o sistema, dentro das formações de agrupamentos e demais restrições previstas, irá determinar, se possível, o número de condutores por fase necessários para atender a corrente de projeto que atenda aos diferentes critérios de dimensionamento considerados nesse sistema de cálculo: capacidade de condução de corrente, queda de tensão, gradiente elétrico máximo e curto-circuito, este se informado nos dados de entrada. No campo, deseja fixar o número de cabos por fase? Se clicarmos sim, deveremos selecionar o número de cabos por fase a partir de 2. No presente exercício, optaremos pelo não. Com o número de cabos por fase fixado, o sistema, dentro das formações de agrupamentos e demais restrições previstas, irá determinar, se possível, a seção mínima recomendada para atender a corrente de projeto que atenda aos diferentes critérios de dimensionamento considerados neste sistema de cálculo: capacidade de condução de corrente, queda de tensão, gradiente elétrico máximo e curto-circuito, este se informado nos dados de entrada. No campo, possui informação de curto-circuito do sistema? Se optarmos pelo sim, deveremos digitar a corrente de curto-circuito trifásica do sistema e o respectivo tempo de atuação da proteção na condição de curto-circuito. Em nosso exemplo, digitaremos 12,5 kA para meio segundo. Em seguida, clicamos em Continuar e o sistema executará os cálculos, apresentando no final a planilha de resultados. Com os dados de curto-circuito trifásico do sistema, o sistema, dentro das formações de agrupamentos e demais restrições previstas, irá determinar, se possível, a seção mínima recomendada para atender a corrente de projeto, que atenda aos diferentes critérios de dimensionamento considerados neste sistema de cálculo: capacidade de condução de corrente, queda de tensão, gradiente elétrico máximo e curto-circuito. Resultados. Objetivando melhor entendimento dos resultados apresentados para o nosso exemplo de aplicação, destacamos: a seção nominal do condutor indicada é para um cabo tripolar de 3 por 95 milímetros quadrados. Foi atendida esta condição com um único condutor por fase. Número de condutores por fase igual a 1. O critério de dimensionamento que prevaleceu foi o do curto-circuito. A capacidade total de condução de corrente, 213 amperes, considerando a aplicação de todos os fatores de correções. Como informação de projeto de seção econômica, ponderando o aspecto da conservação de energia elétrica, evitando também a geração de perdas térmicas, energia faturada pelo medidor, paga e não utilizada como trabalho, foi calculado através do dimensionamento econômico o cabo 3 por 150 milímetros quadrados. Este critério de seção econômica somente será evidenciado para os cabos de média tensão com condutores de cobre e quando as condições resultarem em seções maiores e dentro das formações previstas nas respectivas linhas de produtos.